Olá, pessoal. A questão de hoje é: o que me fez deixar de amar se no começo vivi uma paixão fulminante? Bom, primeiro que deixar de amar é uma possibilidade sempre real, né? Tudo tem começo, meio e fim, e o fim pode ser mais breve do que se imagina. Então, o final de um amor que começou com uma paixão fulminante não é nada admirável. Segundo, que nem toda paixão resulta em amor. Então, se você viveu uma paixão fulminante e depois diz que deixou de amar, eu te pergunto se você chegou a amar. Se o amor conjugal veio depois da paixão ou não, né? Agora, o que os psicólogos costumam dizer é que normalmente as características que te encantaram no início são exatamente as que vão te fazer deixar de gostar ou se antipatizar com aquela pessoa no final. Não é incrível isso? Vou repetir. Dizem os psicólogos que as características que te encantam especificamente no início e quando você se apaixona por aquela pessoa são exatamente as características que vão te fazer antipatizar e deixar de gostar dela depois. Vamos dar aí alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro esse conceito. Tipo assim, é uma fala, né? Ele era muito leve, muito despreocupado, por isso me encantei com ele. Essa pessoa, esse cara que era leve, despreocupado, lá na frente, quando a relação acabar, ela acabou porque ele era muito desatento, não levava a vida a sério, não se ocupava concretamente com nada, não se desafiava, não andava para frente. Então, o que era leve, despreocupado, virou essa coiseira toda depois. Outro exemplo. Ela era muito livre, muito ousada e foi por isso que me encantei e me apaixonei por ela. Depois, essa liberdade, essa ousadia vai ser exatamente o que você vai se queixar depois. Ela era livre demais, ela não tinha limites, ela não tinha regras, ela era extremamente desafiadora, então a ousadia vira desafiadora. Ou então amei a personalidade dele, amei a personalidade dela, e é justamente a personalidade da pessoa que vai fazer com que você se desgoste depois. Ou então, ele era um artista, foi por isso que me apaixonei por ele. Justamente por ele ser um artista, você vai terminar com ele depois e se desencantar. Ou porque ele vivia com a cabeça nas nuvens, porque não pensava em dinheiro, porque a vida para ele era só arte, enfim. Essa é outra possibilidade. Outro exemplo, por exemplo, ela era determinada, organizada e foi isso que me encantou nela. Passa um tempo, daí um tempo, vocês terminam e você vai dizer que terminou porque ela tinha toque, ela não era mais organizada, ela tinha toque. Em vez de determinada, ela era extremamente ambiciosa e o céu era o limite e aquilo não tinha fim e foi justamente isso que te desencantou nela. Então, pense no seu caso se isso já aconteceu. Dá uma parada e pensa, porque é bastante provável, porque isso é muito comum. As características exatas que te encantaram no começo são as características que vão fazer você se desencantar depois. Isso acontece para muita gente, pode ser que aconteça para você também.